Boa noite, Shalom Vrahá, para todos os meus amados irmãos que durante todos esses dias estiveram aí aguardando a nossa conexão, e é com muita alegria que aqui chego pedindo licença, permissão sua para adentrar na sua casa através da rede de comunicação Facebook, e para que juntos nós possamos nos alegrar na presença de Deus, louvar o seu grandioso nome, aprendermos mais um pouquinho da sua palavra e através do conhecimento espiritual crescermos em graça e em conhecimento. Nessa noite muito especial, estaremos nos concentrando naquele tema que eu já esbocei logo antes de sair para minhas responsabilidades, onde nós estaremos aqui falando sobre depressão. Então já faço aqui as minhas preliminares pedindo o seguinte: se você conhece alguém que tem um problema ou que tem uma tendência à depressão, claro que todo ser humano tem uma tendência mais cedo ou mais tarde a sofrer de uma depressão grave, profunda, eu convido você, meu amado, convido você, minha amada, a compartilhar e convidar as pessoas para estarem entrando em contato com você e através do seu compartilhar esteja nos assistindo, nos ouvindo e compartilhando aquilo que o Eterno quer e pode fazer na vida de todo aquele que crer nele. Eu acabei de chegar da igreja no qual estive presente lá na igreja do Projeto Vida Nova, no lote 15, lá no meu pastor Jameson, e cheguei basicamente a 15 minutos. E para mim é uma honra poder estar com vocês aqui para tratar de um assunto muito sério. E algumas pessoas já estão aí compartilhando. Shalom, Jaciara. Shalom, a irmã Monique. Da padaria El Shaddai. Ali perto do Gramacho, não sei como é aquela, ali perto da empresa Santo Antônio. Pois seja bem-vinda, irmã Monique. Que Deus abençoe a sua vida e tenha certeza que Deus vai prosperar tremendamente a sua vida, tanto material, quanto principalmente a sua vida espiritual. Tá? Espero que o seu esposo esteja bem, a sua filha, que já deve estar uma moçona, tá? Seja bem-vinda. E peço, irmã Monique, que a partir desse momento a senhora compartilhe com alguém que a senhora conheça, que porventura possa ter uma tendência à depressão, ou que talvez esteja sofrendo. Tá, Jaciara? Faz isso aí para com o programa. O título dessas segundas, quartas e sexta, nós intitulamos como o Ministério do Fortalecimento. Ele não tem cunho denominacional, ele é uma iniciativa minha com aqueles que estão envolvidos, no caso que são vocês, de toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira, estarmos nos reunindo, debatendo um tema específico, orando por aquelas pessoas que nos encaminharem os seus nomes, que nos solicitar tal privilégio de orar, de cumprir o nosso ministério na vida deles através da oração, contribuindo para que o reino de Deus cresça, aumente e multiplique-se. E eu não posso fazer nada sozinho. Então eu conto com a sua ajuda, conto com o seu grupo de amizade, que você compartilhe o máximo que você puder e chame o máximo de pessoas possível para estar conosco reunidos aqui, para juntos falarmos um pouquinho sobre depressão. Uma enfermidade, querido, que tem crescido assustadoramente, tá ok? Eu tenho outros temas que já foram me solicitados, mas a Mari Cardoso, né, que é a nossa Mariana, ela colocou algumas observações e fez o pedido que nós pudéssemos tocar em alguns temas e sugeriu também o tema sobre depressão.
Então convido você para que nós possamos estarmos orando, intercedendo, porque nós não sabemos aonde essa live vai chegar, tá bom? A Monique Guimarães está pedindo aqui que nós venhamos a orar pela sua vida, pela vida do seu esposo, aliás, pela vida do seu esposo, e ela está muito debilitada, sofrendo de uma depressão forte. Olha que interessante. Vou até aqui pegar o meu bloquinho de anotação. Cadê meu bloquinho? Para anotar o nome da Monique. Vou colocar aqui, Monique, o seu nome. Qual é o nome do seu esposo, Monique? Teria algum problema de você me mandar o nome dele, para que nós possamos estarmos orando também por ele, já que ele está debilitado? Claro, não é obrigado você mandar o nome dele, que ele pode até se sentir constrangido, tá? Mas nós estaremos orando por você, irmã Monique, e estaremos orando pelo seu esposo, tá? Vou até colocar aqui em parênteses. E esses nomes, eles vão para a igreja, tanto a minha como a dos meus irmãos, para nós orarmos por eles também na igreja, tá ok? O nosso querido irmão Gilmar, saudade, irmão Gilmar, está aqui conosco também. O Gilmar eu conheço já tem um bom tempo. O Gilmar é um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de alguém que crê. Ele passou por uma experiência que eu não vou contar aqui, que ele não me deu permissão, mas o testemunho dele é tremendamente forte. Seja bem-vindo, Gilmar. Espalha aí, Gilmar. O tema hoje é depressão e estaremos orando e tocando um pouquinho nessa questão da depressão. A irmã Monique, né, colocou aqui o nome, o irmão Marcelo. Irmão Marcelo, estaremos orando pela vida do nosso irmão Marcelo. Faça igual a irmã Monique, tá, queridos? Manda aí o seu nome se você desejar, o nome de alguém que você conhece. A irmã Raquel também, um abraço, irmã Raquel. O Gilmar está dizendo para a gente aqui que ele está em Cabo Frio. Quem pode, pode. Quem pode, pode. E a minha esposa está aqui me chamando a atenção aqui. Mas isso é de Cabo Frio, diretamente de Cabo Frio. Nós estamos aí dividindo nessas... Como é que eu posso dizer isso? Qual a palavra que eu vou usar agora? Usando o meio social... Perdão, meio social não é... Como é o nome, filha? As redes sociais. Obrigado, filha. As redes sociais para evangelizar, para bombardear o inferno, resgatar as almas perdidas nesse mundo e glorificar o nome do Senhor, tá bom? Volto a repetir, compartilha, querido, vai compartilhando. Se for o caso, acho que tem alguma forma de você indicar alguém, nós aceitarmos ele aqui de maneira ao vivo. Vamos começar. Vamos começar porque o tempo é curto. Amanhã a galera trabalha. E nós já temos aqui uma relação de pelo menos 5 nomes. E nós já estaremos aqui bombardeando. Aqui a Ana está pedindo para que nós possamos orar pela recuperação da comadre dela. Ela teve um AVC. E isso é recente. E é natural, quando uma coisa dessa natureza aconteça, a pessoa começa a entrar num processo de depressão. E se não houver uma atenção, se não houver um olhar atencioso, a pessoa pode cair numa depressão terrível, querido, tá bom? Deixa eu ver se ela colocou o nome dela aqui. Alessandra, deixa eu colocar aqui a Alessandra.
sofreu de uma AVC. Percebe, meus amores, que uma live, como muitos outros programas, podem e precisam ser tremendamente veículos de bênção para as pessoas. E tudo isso, querido, o maior responsável dos milagres que venham a acontecer é sua. Nós somos simples canais, tá ok? A depressão, querido, é algo realmente tenebroso. A depressão é algo que tem levado muitas pessoas a passarem por becos tremendamente escuros, e algumas pessoas acabam dando cabo à sua vida numa tentativa de encontrar paz e o renovo que ela tanto precisa. A irmão Júlio Azevedo também está ligado conosco. Um abraço, irmão Júlio. Estivemos juntos domingo. Um homem que vai ser tremendamente usado por Deus. Creia nisso, irmão Júlio, juntamente com a sua esposa e com a sua família. Seja bem-vindo, tá? Dê um abraço na sua esposa. Um abraço em todos aqueles que meu irmão conhece. E peço ao meu amado um favor, compartilhe esse vídeo. Ou melhor, essa live. É live, melhor dizendo. Meu filho sempre me corrige. Porque a depressão... muito se tem falado a respeito da depressão. Eu esbocei algumas coisas aqui que eu coloquei no meu computador, porque o tema é muito sério. E por ele ser sério, é de competência nossa ajudar essas pessoas a saírem desses becos escuros. Só que antes de nós começarmos, queridos, vamos fazer uma oração, vamos começar orando. Olha que lindo! Se eu não me engano, o pastor Marcelo Sabino, da Projeto Vida Nova. Se é isso, meu pastor, dá um joinha aí para mim, por favor, ou anota aí nesse bloco de texto, por favor, só confirmando se é o meu amado amigo pastor Marcelo. Esse homem, cara, eu sou muito grato a Deus pela vida desse homem, porque foi através do pastor Marcelo Sabino que eu passei a ter um contato muito próximo com o Projeto Vida Nova, o qual tem me abençoado de maneira assim tremenda. Eu tenho quase certeza que é ele. Está aqui meu pastor Marcelo Sabino, um abraço meu, da minha família, e o meu agradecimento a Deus pela sua vida e por tudo aquilo que Deus faz através do Senhor. É ele mesmo, pastor Marcelo Sabino. Muito obrigado, meu pastor, é uma honra ter o Senhor conosco aqui. Também estamos aqui com a nossa querida amiga Joyce Quaresma, grande amiga também da minha esposa. Ele colocou aqui, sou eu, meu amigo, pastor Marcelo. Um abraço, querido. Poxa, pastor, o senhor não sabe a honra que nos dá e está entrando, por menor que seja o seu tempo conosco. Ó, filho, ele colocou aqui, te amo, pastor Marcelo. Ô, pastor Marcelo, nós também te amamos. Queridos, para que vocês não fiquem ciumados, eu amo todos vocês, tá? Não fiquem ciumados não, tá? Né, pastor Marcelo? Eu amo o Senhor e amo essa galera maravilhosa que está aí na nossa live, fazendo com que pessoas sejam tremendamente impactadas, tenham as suas vidas transformadas, tenham uma aproximação maior com Deus, descubram a sua potencialidade para servirem e para glorificarem a Deus. Pastor Marcelo, nós somos simples instrumentos nas mãos de Deus para abençoar essa pessoa. Essas pessoas tão maravilhosas que tão de perto nos ajudam. Bom, a Viviane Gomes, pastor Marcelo, também está aqui conosco, que é a esposa do irmão Júlio. Eu acho que é isso mesmo. A foto fica muito pequenininha, mas acho que é isso mesmo. Deus continue abençoando. Muito obrigado. A minha irmã também. Olha também, Viviane, estamos aqui com acho que é a pastora Drica. Confirma para mim, pastora, se é a pastora Drica, se é ou não
Seja bem-vinda, minha pastora. Muito obrigado pela sua participação. Se for que eu estou pensando, quando eu estou na igreja dela, somos muito bem acolhidos, muito bem recebidos, e é um prazer poder contar com as orações e com a companhia de todos vocês. Eu vou aguardar aqui ela confirmar. E vai compartilhando, vai dando um joinha, vai soltando o coração, porque o tema nosso hoje é um tema desafiador. Obrigado, pastor Marcelo. A Viviane está confirmando que é a esposa do nosso irmão Júlio. E eu conto muito, pastor Marcelo, com a sua orientação e com a sua experiência na área ministerial, tratando também dessa área, como cada pessoa aqui deve ter tido, de uma certa forma, direta ou indireta, contato com uma pessoa depressiva. E como eu estava falando, meus amores, muito se fala em depressão na sociedade atual. Obrigado, Júlio, mas eu creio que o Júlio também está se referindo ao pastor Marcelo também, grande homem usado pelo Senhor, verdade. Porém, a maneira que se fala da depressão, na maioria das vezes, é equivocada. Para você ter uma ideia, estima-se que cerca de 16% da população mundial já sofreu de depressão pelo menos uma vez na vida. Ou seja, 16%. Amém. Deixa eu ver aqui que não, Drica, tá, agora sim, sei quem é. Aleluia, irmã Drica. Agora eu sei quem é. Não é a pastora Drica do Lote 15 não, queridos. Ela está dizendo que ela nos conheceu ali na pastora Osana. Amém, eu recebo, e o que eu sou, Drica, é graças ao poder de Deus e à importância que vocês têm para o reino dele, tá bom? Deus seja louvado por essa estima que vocês me têm. Então, voltando, meus amores, sobre isso, aproveitando que vocês estão me acariciando espiritualmente e me inspirando para continuar com esse ministério, olha que interessante, vou só repetir, estima-se que 16% da população mundial já sofreu de pelo menos de depressão uma única vez. Outra coisa interessante é que é só informações a priori. Os estudos sobre a doença, elas se iniciaram em 1920. E por incrível que pareça, já na época, já era reportado às mulheres que elas possuíam o dobro de chances do que os homens de se tornarem depressivas. E aqui vai a minha primeira aplicação para nós, los machos. Na maioria das vezes, as nossas esposas acabam entrando em um processo depressivo e nós achamos que isso é frescura da parte dela. Olha o quanto nós precisamos estarmos atentos. Para a família, geralmente, por nos conhecer, algumas situações que acontecem conosco. Obrigado, Júlio. Deus abençoe. Obrigado mesmo por esse carinho que você tem conosco. Deus seja louvado por isso tudo, tá? Obrigado por esse amor que todos vocês depositam e a confiança que vocês depositam sobre os meus cuidados. Então, como eu estava dizendo, Júlio, é importante que todos os maridos estejam atentos, entre aspas, a essas supostas frescuras das nossas esposas. Porque
mal informado que somos, acabamos, ao invés de contribuirmos para o aperfeiçoamento, o melhoramento, o bem-estar do nosso cônjuge, por nossa ignorância, pelo nosso machismo e por não termos uma cultura de cuidarmos do sexo mais frágil, que é a mulher, não que ela seja frágil da maneira que se entende, não estou falando disso, nós deixamos de visualizar detalhes que são importantes para a manutenção da saúde psíquica delas e acabamos contribuindo para que ela entre num estado depressivo, e esse estado depressivo ele aumenta porque elas não encontram em nós o apoio necessário e nós deixamos de apoiá-las por falta de conhecimento e pela nossa ignorância. E a falta desse apoio, dessa compreensão, prejudica e muito a vida das nossas esposas, por conta dela ter essa chance dobrada de serem pessoas depressivas mais do que os homens. Isso explica-nos também o porquê Deus deu a habilidade à mulher de se comunicar com mais facilidade. Deus sabia que ela teria uma porção dobrada, ela teria algo nesse íntere inferior ao homem, e por conta disso ela estaria mais propícia à depressão, e por isso Deus lhe conferiu essa habilidade de falar, de se comunicar. A mulher desabafa com facilidade tremenda. Você vê nos consultórios médicos, a cada 100 mulheres, 3, 4, 5 homens. O homem tem uma dificuldade enorme de desabafar, porém, ele tem uma probabilidade menor de se tornar uma pessoa depressiva comparando a mulher. Então você percebe o quanto nós ficamos desatentos e precisamos, nós homens, estarmos atentos ao que as nossas mulheres passam. Quando ela estiver muito dentro do quarto, se questione o que pode estar acontecendo com a minha esposa. Quando ela comunicar alguma dor, quando ela comunicar alguma tristeza, mesmo que você pense no momento que é uma frescura, que é um charme, desliga a televisão. Se você está assistindo um jornal, campanha política ou futebol e a sua esposa comunicou algo dessa natureza, desliga a televisão e aguce os seus ouvidos, aguce a sua atenção, porque a coisa pode ser séria. Você pode estar permitindo que a sua esposa entre no campo de batalha sozinha. E se Deus conferiu que ela fosse casada com você, é porque você tem as estruturas necessárias para ajudá-la nesse momento difícil, visto que elas têm essa probabilidade em dobro a mais do que nós. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você coloca aí na caixa de texto. Isso que nós estamos tratando, queridos, é um assunto muito sério. A mesma coisa acontece com os nossos filhos. Quando o marido chega meio cabisbaixo, sem direção, imediatamente a mulher, por ter uma sensibilidade também muito maior do que o homem, ela se preocupa em saber o que anda acontecendo com ele. É natural, quando o homem chega triste, sério, falando grosso, imediatamente ela se dirige ao seu cônjuge, ao seu irmão ou ao seu amigo e pergunta para ele o que está acontecendo, por conta dessa sensibilidade. Essa sensibilidade que a mulher tem é o que lhe confere o mérito de ter filhos, porque para cuidar de filhos é necessário que se tenha uma habilidade, uma sensibilidade muito grande, para que se possa entender ou se ter uma ideia do que possa estar acontecendo na vida daquela pessoa, na vida daquela criança, na vida daquele cônjuge, na vida do amigo. Então a mulher tem essa facilidade que o homem não tem. E que precisa, não é porque o homem não tem que ele não possa ter. Ele tem
que se aperfeiçoar. Deixa eu abrir um parênteses. Cada acontecimento que ocorre na nossa trajetória de vida visa o nosso aperfeiçoamento, a nos ensinar algo que nos elevará, que nos tornará uma pessoa cada vez melhor. Baruch Hashem, se todos estão entendendo, uma das maneiras de eu saber que você está entendendo, compreendendo, que está ficando legal, que está fazendo sentido isso que você está ouvindo, é através do joinha e daqueles coraçãozinhos, ok? Isso é uma forma de comunicação. Eu vou me adiantar na leitura. A depressão, ela não tem hora, ela não tem lugar, ela não respeita status social, ela não respeita o seu grau de escolaridade, aleluia, o seu nível intelectual. Não importa quem seja a pessoa, a depressão, ela pode transpassar os limites de qualquer classe social. Amém. Vai aí compartilhando, vai dando o joinha e compartilhando comigo que você está entendendo através dos corações. A depressão pode surgir em qualquer pessoa, independente do sexo, independente da idade, e volto a repetir, das condições sociais ou da condição financeira. Obrigado, Vanessa. Seja mais uma vez vinda. Valeu, Júlio. Glórias a Deus. Então vamos continuar. E enquanto isso, vocês vão compartilhando aí com quem precisa, queridos. Talvez você não precise, e eu espero que você não precise nunca, que você não faça parte desses 16% do total da humanidade que passa por depressão pelo menos uma vez na vida. Mas tem pessoas como seu vizinho, parente, que precisa ouvir isso. A priori, talvez nós possamos fazer 2 lives a respeito da depressão. Eu estou dando primeiro dados técnicos, para depois, se Deus nos permitir, entrarmos em alguns pormenores. Nós não estamos aqui, querido, batendo martelo. Nós não estamos aqui jogando tudo na mesa a respeito da depressão. Porque à medida que a humanidade vai evoluindo, as enfermidades também vão e o conhecimento de igual modo. Tá bom? Então a depressão ela não respeita sexo, o seu poder aquisitivo, e volto a repetir, e nem a intelectualidade de quem quer que seja. Aí eu abro um outro parênteses para dizer o seguinte: é importante que nós venhamos a trabalhar preventivamente para que isso não aconteça de uma forma mais grave. Por isso que meu primeiro conselho é: não fique sozinho nessa luta. Divida com alguém, de preferência com um profissional, para que quanto mais rápido for diagnosticado se o que você está sentindo é uma simples tristeza profunda ou uma depressão, a avaliação de um profissional será de extrema importância para combater essa depressão logo no início, ok? Então, para ficar mais claro, fisiologicamente falando, a depressão é um desequilíbrio cerebral. Porém, ao contrário de outras doenças, ela não pode ser curada apenas com medicamentos. Por que ela não pode ser curada apenas com medicamentos? Porque ela precisa ser verbalizada. Porque as pessoas que estão em volta de uma pessoa que está no processo de depressão precisa ouvi-la. E nem tudo que você diz, segundo as suas perspectivas, que é igual de médico e louco, todo mundo tem um pouco, então de psicólogo, cada um de nós temos um pouquinho. Algumas pessoas também acham que
o que elas vão dizer vão levantar. Só que quando a pessoa está em depressão, quando ela está com um nível de energia muito baixo, está deprimida, ela está sendo, sabe, sufocada pelo um desânimo que não há um porquê. Nós achamos que o que falamos vai surtir efeito na vida dela, e dependendo do que você fala, você vai complicar a situação dela. Por isso que é melhor você ouvir, é melhor você estar perto dela, calado, em silêncio, apoiando-a naquilo que for cabível para você apoiar. E também algumas pessoas que já passaram por depressão acabam também dizendo que ela tomou tal remédio e surtiu efeito, só que mesmo que os sintomas depressivos sejam todos parecidos, cada pessoa é um microcosmo diferenciado. Os nossos dedos são diferentes de todos os demais. Mesmo que os sintomas sejam os mesmos, o tratamento é diferenciado, porque cada pessoa é um mundo individual. Então só o tratamento com medicamentos não funcionam. Por quê? Porque a depressão é uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Ou seja, a depressão é um resultado do que está fora e é um resultado daquilo que está dentro. Beleza? Deu para entender? Vou repetir. A depressão é um resultado daquilo que está fora com aquilo que está dentro. E o que está dentro tem a ver com a minha biologia, com a minha genética e tem a ver com as minhas emoções. Quem já passou por um problema depressivo, ou pelo menos por um princípio, sabe o quanto é difícil levantar da cama. Sabe o quanto é difícil desenvolver o seu trabalho. Eu não sei se com quem eu estou aqui me comunicando já passou pelo menos por uma... Vou fazer aqui uma pequena enquete. Quem de vocês já passou por um processo de iniciação de depressão, ou pelo processo de uma depressão leve, média, ou pelo processo de depressão grave? Coloca aí para mim. Olha, pastor, eu não, eu sim, ou coisa do tipo. E depois vocês me lembrem que eu quero fazer uma outra enquete. Vou até escrever aqui para mim não esquecer. Já anotei aqui. Me manda aí o resultado, queridos. Então, por isso que o tratamento com remédios nem sempre ele não funciona 100%. Ele precisa de uma ajuda. Olha, a Drica, eu sim. A Alessandra também está dizendo que ela sim. Vamos ver se mais alguém. Eu sim, o Júlio, olha só, que interessante. Até então nós temos aí 2 mulheres para um homem. No sentido de passar por esse processo. Vamos ver se mais alguém aí vai dividir conosco. Inclusive, meus amores, o próprio ato de confessar o que se está vivendo. A Alessandra só reafirmou, né? O processo de confessar o que está vivendo já é o início da cura. Quando você diz que já passou, provavelmente você diminui as suas chances de ter depressão, porque você estará mais atento aos sintomas, no qual eu pretendo, se der tempo, comentar com vocês aqui. Tá bom? Ah, tá. Voltando ao assunto enquanto vocês me respondem. Ou seja,
o tratamento com remédio, ele ajuda, mas não é tudo. Ele precisa de terapia, ele precisa de um profissional e de todas as informações que o profissional lhe passará para ele ser tratado e ser curado. Depressão tem cura. Depressão tem cura. O que é que eu quero dizer, querido? Que a depressão é uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Isso quer dizer que a sua qualidade de vida, seus relacionamentos, sua maneira de enfrentar o mundo pode ser gatilhos para a depressão aparecer. Ou seja, a sua falta de exercício, por exemplo, uma vida sedentária, vai ajudar numa possível depressão. Falta de exercício vai ajudar ao aparecimento, ao surgimento de uma possível depressão. As pessoas com quem você se relaciona, essas então, dentro da própria família, que era um local que deveria ter segurança, onde os muros deveriam cercar para que essas coisas não acontecessem, é onde se geram talvez os maiores níveis de depressão. A pessoa, quando sai de um relacionamento, de um namoro, de um noivado, de um casamento, quando ela é mandada embora do trabalho, ou quando ela perde o emprego, ou qualquer coisa do tipo, tudo isso pode servirem de gatilhos para o surgimento da depressão. A outra enquete que eu quero fazer é o seguinte: quantos de vocês poderiam me mandar quantas pessoas que você conheceu, o número de pessoas que você conheceu que já passaram pelo processo de depressão? Ah, pastor, eu só uma. Ah, pastor, eu conheço 2, 3, eu conheço 10. E aí, meu filho, depois traz aquele suquinho lá pra mim. Manda aí pra mim, meus queridos. A minha internet está muito devagar, queridos. Eu creio que Deus vai me dar condições de ter uma internet poderosa para que nós possamos ter vídeos cada vez melhores, porque o reino de Deus merece e você também merece. Então manda para mim aí quantas pessoas você conhece, que é do seu conhecimento, que já passou pelo processo de depressão. Então, voltando aqui ao raciocínio, a maneira também de enfrentar o mundo. Tem muito assunto, querido, que nós podemos abordar que está relacionado à depressão. Porque é uma coisa muito ampla, tem muitas descobertas nessa área. Não tem importância não, filho. Tem muita descoberta nessas áreas. Então eu preciso entender que para que nós tenhamos uma vida espiritual saudável, é de suma importância nós nos preocuparmos com a dor do outro. Quando o outro estiver... Eu não estou falando daquelas pessoas que têm um processo psicológico de se tornarem vítimas. Aí o Júlio está dizendo aqui que ele conheceu 5 pessoas. Olha aqui o dado interessante que ele coloca. Do sexo feminino. Então, esse dado que o Júlio coloca é importante. Ele conheceu 5 pessoas pelo processo de depressão. Como eu estava então dizendo, eu não estou falando me relacionar àquelas pessoas que se fazem de vítimas para poder obter atenção, mas pessoas que, quando elas estiverem falando de algo que ela está vivendo, que aconteceu na família dela, uma morte, um desemprego, dívidas e coisas do tipo, você esteja atento, deixa ela falar. Aqui o Chico também está dizendo, o meu primo está dizendo que ele conhece 8 pessoas depressivas. Não é que elas foram curadas, que estão em depressão. A Rosângela, obrigado, Rosângela, e para mim vai ser sempre uma honra ter vocês como os meus alunos,
tá? E aquilo que Deus me der de conhecimento que for possível transmitir para vocês, assim eu vou fazer. Olha que coisa interessante, Rosângela, Primo Chico, e todos vocês que estão presentes. Quando alguém estiver relatando qualquer sofrimento, se compadeça da dor daquela pessoa. Não se precipite em em emitir a sua opinião. A Mary está fazendo uma pergunta aqui interessante. O senhor acha que crise de ansiedade pode contribuir futuramente para indício de depressão? Com certeza. Com certeza. Inclusive, essa crise de ansiedade... Ô, meu filho, obrigado. Chegando aqui, meu querido, meu abençoado suco, para que eu não entre em processo de ansiedade. Já me trouxeram o suco Lerai para a vida. Eita, e parece até que é água com açúcar para gente nervosa. Voltando, essa crise de ansiedade já é um dos sintomas que gera o processo. Eita, que o Júlio tá compartilhando aí o seu nível de crescimento espiritual de maneira inspiradora. Isso aí, faça como o Júlio, vai detonando, vai jogando os likes, os corações e vai compartilhando, vai chamando seus parentes, amigos, papagaio, periquito, cachorro, gato. Até porque esses animais ajudam no processo da cura da depressão e de outros males também. Esse, Mari, é um dos sintomas. Tem que ter no mínimo ali 5 sintomas, de 4 a 5 sintomas, para ser diagnosticado o início da depressão. Ok? Qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar e tiver no meu alcance de responder, eu farei com muita gratidão e boa vontade. Essa canequinha aqui, querido, só a base de observação, abrindo parênteses, tem quase 15 anos. Quase 15 anos. Bom, isso não nos importa. Eu vou continuar aqui trazendo mais alguns dados. Querido, tá valendo a pena? Tá fazendo sentido para a sua vida? Deixa eu te dar uma outra informação. Se você já passou por esse drama, se não, espero que não passe, ou qualquer outra situação, você pode e tem o dever de ajudar pessoas a se libertarem, a receberem curas, a se levantarem de tal mal. Tá ok? Deixa eu ler aqui o que a Mary colocou mais. Sim. Não, Mary, você não deve se preocupar se isso só acontece quando você está sob pressão. Tá? Essa ansiedade, eu vou colocar entre aspas, ela acaba te exigindo que você se dedique mais, porque você assume uma responsabilidade para a qual você se comprometeu. Então essa ansiedade, ela não chega a ser tão prejudicial. Ela simplesmente provoca alguns sintomas como falta de apetite ou comer demais. Algumas pessoas acabam adquirindo um costume, né? O vício de roer unhas, não conseguem dormir direito, tem problemas de insônia e coisa do tipo. Ela não pode se prolongar. Se está havendo um prolongamento de no mínimo aí 4 desses sintomas que daqui a pouco eu estarei me referindo, aí sim, aí já começa a ser preocupante, tá ok? Mas se for por conta disso, não é motivo para você se preocupar não, tá ok? E, é claro, sempre procurar uma maneira de
descarregar, procurar um meio de você pegar e liberar esse momento de estresse, esse momento de tremenda responsabilidade que acaba gerando muita adrenalina. E é tanto que às vezes isso até nos deixa extremamente exauridos, né? Nós ficamos cansados, sufocados, mas a preocupação é se ele vir acompanhado de outros sintomas e passar a ter se demorar a ir embora, tá bom? E você não ter motivo para aquilo, tá ok? Sim, Alessandra, exato. Essa é uma das situações que indicam que a pessoa está entrando, ou pelo menos está no caminho do processo da depressão. O isolamento, por isso que eu falei para os homens, quando eles perceberem que seus filhos estão muito dentro de um quarto, ou principalmente que a sua esposa está muito recatada, fechada, e aquilo não é normal, estarem atentos a esses sintomas, sim. Esses são sintomas e é um dos que devem chamar muito a nossa atenção. Não é assim também para se desesperar. Por isso que eu incentivo a conversa, o diálogo, o ouvir, tá? Principalmente ouvir, porque é através do que o outro vai dizer e não pressionar. Dá tempo ao tempo, dentro de um limite, claro, para que a pessoa se expresse, para que a pessoa se predisponha a se abrir, tá ok? Deixa eu ver se isolamento. Certo. Deixa eu ver aqui. Interessante o que ela está dizendo aqui. Certo, deixa mesmo. Amém, glória a Deus. Sim, 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 sim. Drica, Drica, realmente tem situações, como eu disse, que as pessoas que estão em nossa volta, ela tem essa responsabilidade de nos ajudar, tá? Essa sua observação é muito importante. Deus sempre vai gerar um escape, Deus sempre vai mandar alguém, Deus sempre vai gerar uma situação para nos resgatar, para nos acolher, para que nós possamos ser curados, porque é muito difícil. Uma das coisas que mais machuca a gente, é o abandono. Você ser abandonado por uma pessoa que você ama é uma coisa terrível. Sabe, às vezes você busca recursos, mas você está tão voltado para aquela situação, está tão preso naquela situação que você não consegue se libertar. E se não for um agir de Deus, as pessoas realmente morrem, e morrem primeiro por dentro. Quando elas morrem por dentro, não há razão mais porque continuar viva. É quando algumas pessoas acabam cometendo as loucuras, tá? Verdade, tá?
A Rosângela colocou aqui, Érica Correia. Rosângela, minha flor, não entendi. Érica Correia. Aqui o pastor Paulo está me mandando a paz do Senhor, meu pastor Paulo, glória, Deus abençoe. Seja bem-vindo, meu pastor. É uma honra ter o Senhor aqui conosco. Tá? Um abraço aí para toda a sua família. Espero que esteja sendo bênção para a vida de todos vocês. Tá? A Ana colocou... Isso aí. Toda a atenção nas pessoas que estão à nossa volta, e em especial da nossa família, é de extrema importância. Volto a repetir. Pode ser frescura? Pode. Pode ser birrinha? Pode. Pode ser uma coisa boba? Pode. Pirraça? Sim. Mas nem por isso... Isso deve te distrair, você deve estar atento para diagnosticar o que é de fato e o que não é. Sabe informar se ela já está conosco? Se já estiver, seja bem-vinda e que Deus esteja abençoando a sua vida, Rosângela, também, por estar compartilhando isso para a sua amiga, tá? Que Deus abençoe ela tremendamente e que faça toda e total diferença essa live que nós, não é eu, que nós estamos fazendo na unção e na ministração do Espírito Santo de Deus. Todos vocês façam isso, tá? Para que o número aumente e para que esse vídeo, essa live, chegue ao maior número de pessoas possíveis. Mesmo que eu não seja um expert no assunto, mesmo que eu não já tenha parado de trabalhar nessa área há algum tempo como psicanalista, mas é extremamente importante que essas informações, além de chegarem a vocês, cheguem também a essas pessoas, tá? Eu vou trazer mais um dado aqui que eu considero importante. Olá, Érica, seja bem-vinda. Deus abençoe. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre na sua vida, na vida da sua família. E saiba de uma coisa: todos nós te amamos, e a prova disso é que Deus nos enviou aqui para dizer que Ele também te ama, ok? Seja muito bem-vinda. Qualquer dúvida, coloque aí na mensagem de texto, se você desejar, claro. E se eu tiver a competência de trazer pelo menos uma luz, farei. Se não, eu te aconselho a procurar um profissional mais experiente, tá bom? Então, olha só, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que até 2020, 2030, a depressão será a doença mais comum do mundo. Olha que interessante. Ou seja, depressão será igual resfriado. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Eu sei que resfriado também mata, mas a depressão é uma cadeia, uma prisão. Ela enclausura as pessoas. Quem passa por isso sabe o que eu estou dizendo. É algo terrível, é algo que nos comprime. Se você prestar atenção, o depressivo, ele chega a um nível de energia tão baixo, que você pode prestar atenção que uma pessoa, quando ela está no estado de depressão, o que é que ela faz? Ela se encolhe. A depressão é tão grande que ela vai se encolhendo. Sabe, ela vai... É como se ela estivesse voltando àquela forma do feto. Ela se encolhe. Pisar no chão é uma das coisas mais difíceis do mundo. Trabalhar, desenvolver
desenvolver a sua área profissional é terrível. Olá, Edmilson Batista. Seja... Ué, Batista, acho que o Edmilson é parente meu, hein? Eu acho que o Edmilson é um parente meu, deve ser um primo, um tio. Mas seja bem-vindo, Edmilson. Um abraço para sua família e para todos que estão ao seu redor. Então você percebe que a depressão ela encolhe, porque o nível de energia é muito baixo. Então é como se a energia baixa fosse sugando a alma. Sabe? Tá dando para me entender? Então ela não tem coragem de esticar os braços, de se espreguiçar quando nós, normalmente, até mesmo quando estamos tristes, que algumas pessoas confundem tristeza com depressão, e não é, são duas coisas diferentes. Você espreguiça, você se abre. O deprimido não. Aquele que está depressivo, ele não tem essa coragem, sabe? Ele não tem essa... Ai, meu Deus, essa força, porque ele está sendo consumido, sabe? Está sendo puxado, sugado, sabe? Para um lugar que ele não sabe por que está ali. É como se houvesse bilhões de interrogações nos seus neurônios, na sua massa cinzenta, em todo o seu cérebro. Ele não sabe por que está ali, mas ele sabe que o porquê está daquele jeito. Então, a Organização de Saúde estima esse laudo que é preocupante. Depressão não pode se tornar uma coisa comum com um resfriado. Como, por exemplo, eu não gosto muito dessa palavra, mas o câncer e as doenças cardíacas estão incluídos nelas também, nessa estimativa. A Alessandra colocou aqui uma coisa que é preocupante, queridos. E o pior é que ninguém entende. Eu quero conclamar vocês a estarem atentos a isso. E para que eu não entre agora no estado de depressão, deixa eu beber um suquinho aqui para molhar a garganta. Baruch Hashem. Então eu louvo a Deus pela sua vida, que você está aí pacientemente me ouvindo. Um camarada que não tem pedigree para tratar dessas coisas, mas aquilo que o Eterno me conferir para saber, para que eu transmita para você, eu vou transmitir. Eu tenho certeza que dentro da vontade soberana de Deus, isso vai te fazer um bem tremendo, porque você não vai fazer só bem a si mesmo, como também você vai fazer bem a outra pessoa, porque quando a outra pessoa estiver se queixando de alguma coisa, quando você vê tal pessoa se isolando, muito quieta, não querendo comer, ou comendo demais, ou bebendo demais, fugindo um pouquinho da sua rotina de uma maneira estranha, liga o pisca-alerta e fica atento. Para você ter uma ideia, queridos, a depressão, ela é uma doença incapacitante. Ela atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. Dá para entender o que é isso? 350 milhões de pessoas no mundo ficam incapacitadas pela depressão. Claro que eu tenho que ser franco e dizer que os quadros variam de intensidade, de duração, e podem ser classificadas em 3 graus, que é a leve, moderada e a grave, ok? Até aí tudo bem? Posso ouvir aí, vocês mandaram uns coraçãozinhos aí, querido, ou mandar uma mensagem de texto aí para mim, para que eu tenha uma ideia do que vocês estão me entendendo? Que está fazendo sentido
que você está crescendo mais um pouquinho, que isso está fazendo a diferença na sua vida e com certeza irá fazer a diferença na vida de outras pessoas. Daí nós temos a ideia, né, de que a depressão ela é uma doença psiquiátrica, crônica, recorrente, e que ela vai, um outro dado importante para você, ela vai produzir uma alteração de humor, tá? E essa alteração de humor, presta atenção, ela é caracterizada, você pode percebê-la através de uma tristeza profunda. E essa tristeza profunda é como se fosse sem fim. Isso vem associado a sentimentos de dor, de amargura, mágoa, desencanto ou decepção, desesperança, baixa autoestima e culpa. Você percebe que de vez em quando nós nos encaixamos em algo dessa natureza? Tem pessoas depressivas que elas não conseguem se perdoar, que se acham insignificantes, sem valor. Elas não conseguem. Olha que interessante. Uma pessoa depressiva, ela tende a olhar, a se prender no que ela não tem. É interessante. Ao invés de se concentrar naquilo que ela já possui, naquilo que ela já conquistou. Por isso que a depressão é algo que realmente te puxa para baixo, ela suga suas energias. Aleluia, Érica. Aleluia, é isso mesmo. E, Érica, parece que é uma dor que não dói. Parece que você está em um mundo que não é seu. Parece que nada faz sentido. Parece que tudo que você faz não presta. As pessoas em volta te incomodam. A gente deixa de acreditar nas pessoas. E se não for uma intervenção, eu louvo muito a Deus pelos profissionais da área, ou seja, todas as áreas de saúde, Baruch Hashem, seja Deus louvado, porque elas são tremendamente importantes para as nossas vidas. Deus abençoe bastante esses homens e mulheres. E eu louvo a Deus que Deus te arrancou desse fundo do poço, como a Drica. E eu fico assim pensando, porque quantas pessoas, enquanto nós estamos aqui conversando, não estão mergulhadas neste mundo, nesse poço sem fundo, como foi colocado aqui pela Érica. Como ela também esboçou, que é uma vida sufocante. É um desespero que ninguém sabe porquê. É um sentimento de abandono, de solidão. É algo muito perverso. É como se nós estivéssemos implodindo. Nós explodimos para fora e implodimos para dentro. É como se houvesse um buraco negro dentro da gente, sugando todas as nossas energias, nossos sonhos, percepções. Só Deus realmente, para nos tirar dessa baixa autoestima, sabe? E a depressão, ela mexe também com o nosso
tudo, mexe com o nosso sono, com o nosso apetite, ele provoca um distúrbio tremendo. E eu louvo a Deus que, querido, tem um papel de utilidade pública, ou seja, cumpre um papel, creio eu, de utilidade pública, né, relacionado à saúde. Eu sei que tem uma coisa, tem uma frase que define isso melhor, relacionada à saúde. Se você lembrar, você manda. Uma outra coisa que eu quero destacar aí, que é importante, querido, distinguir, como eu falei anteriormente, a tristeza patológica daquela que transitória, né, daquela patologia, daquela tristeza patológica transitória, que ela acontece por acontecimentos difíceis e desagradáveis, mas que são inerentes, tá? A tristeza, às vezes se prolonga um pouquinho, mas é a tristeza, né? Porque às vezes alguém perde um parente, o parente morre, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano, mas depois aquilo vai embora porque é uma situação, 2 ou 3, mas que não é tão desesperador e tão preocupante. Essa tristeza patológica, tá? A tristeza patológica é aquela que é doença. É diferente daquela tristeza que tem um prolongamento, deixa eu deixar bem claro, né? A tristeza patológica é uma, e a tristeza provocada e tem um certo prolongamento por desemprego, perca de alguém que nós amamos, de desentendimentos amorosos, familiares, dificuldades econômicas, financeiras, é diferente, tá? A tristeza patológica é o que nós estamos aqui de uma certa forma já tratando, que ela delibera a depressão, tá bom? Então, diante das adversidades, queridos, cada um de nós tendemos a sofrer. Elas ficam tristes, desanimadas, mas elas acabam encontrando a forma de sair. Agora, nos quadros de depressão, a tristeza, ela não dá tréguas. Por isso que ela é patológica, é uma doença. Mesmo que não haja uma causa aparente, a tristeza permanece. Aquele vazio continua. Aquele estado de sufoco, de desânimo, aquela indisposição de viver, essa continua. E por conta dessa permanência, o humor permanece deprimido praticamente o tempo todo. Isso vai por dias a dias. E com isso, vai desaparecendo o interesse por aquelas atividades que davam alegria, que davam prazer, satisfação, da qual se fazia tanta questão de participar. Tá fazendo sentido, queridos? E agora eu quero seguir o meu roteiro que está aqui à minha frente e falar sobre os sintomas. Até porque já tem 1 hora que nós estamos falando aqui. E 1 hora que passou muito rápido. Olha só, além do estado deprimido, que é o sentir-se deprimido a maior parte do tempo, para não dizer quase todos os dias e todas as horas, e também da anedônia, né, que é o interesse e prazer diminuídos para realizar a maioria das atividades.
são sintomas de depressão o seguinte: 1. Alteração de peso. O que significa? A pessoa ganha peso ou perde peso. Isso não é intencional. Tá ok? Olha só. Além de se sentir triste a maior parte do tempo, da diminuição do prazer, das atividades que dá prazer, que dá alegria, que dá satisfação, sem ser intencional, podemos estarmos atentos aos sintomas da depressão quando ele é também alteração de peso, seja ganhar ou perder o peso. E não é intencional. A pessoa não está fazendo regime e ela também não está querendo ganhar peso. 2, essa é a segunda. Distúrbio do sono. Quem é depressivo, querido, ela pode ter a insônia, ela pode ter a sonolência, ou seja, a sonolência, deixa eu até especificar, a sonolência excessiva, isso é praticamente diário. Ela não consegue descansar, tá? E também tem aquelas pessoas que têm o processo de não dormir e aqueles que entram no processo de dormir demais, tá ok? Número 3. Vem os problemas psicomotores, que é a agitação ou a apatia psicomotora todos os dias. Ou seja, a agitação e a apatia psicomotora é a mesma coisa. Isso quase todos os dias. 4. Fique atento a isto. Fadiga ou perca de energia constante. Perda de energia constante. As pessoas se sentem esgotadas, sem ânimo, sem energia. 5. Culpa excessiva. Algumas pessoas cujas quais eu conversei, meus amores, uma das observações que fazemos é quando perguntamos o porquê a tal pessoa acha disso, daquilo outro, e ela diz que ela está assim por culpa dela, por irresponsabilidade dela. Ela tem um processo crítico muito grande. Número 6. A pessoa no estado de entrada na depressão, ela tem dificuldade de concentração. Ou seja, a habilidade dela é diminuída para pensar ou para se concentrar. 7. E aqui está o mais sério de todos. Quando você alguém dizer que de vez em quando tem vontade de morrer, chama ela para uma conversa e deixa ela falar o que está sentindo. Por quê? O 7º aqui na relação que eu coloquei é ideias de suicídio. Pensamentos recorrentes de suicídios e morte. Ela sempre fala naquilo. Está sempre tocando nesse assunto. E pai bola. O que nos leva ao 8º sintoma. Baixo autoestima. E vamos para o 9º. Alteração de libido. Essa alteração de libido pode ser querer fazer ou ter relações sexuais desenfreadamente. Não estou falando de vício. Ou não ter nenhum libido para tal. Então existem as alterações.
Por isso, muitas das vezes, querido, no início, os sinais da enfermidade podem não ser reconhecidos. No entanto, nunca devem ser desconsideradas possíveis referências a ideias suicidas ou de autodestruição. Eu vou beber mesmo, vou encher a cara, eu vou me drogar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então essas ideias, essas referências, elas não podem ser desconsideradas. Alguma dúvida, queridos? Por isso que o diagnóstico da depressão é clínico e toma como base os sintomas descritos e a história de vida do paciente. Por isso que é importante você procurar um profissional, porque ele vai procurar saber a teu respeito como é que você convive com o seu marido, como é que está a sua casa, como é que estão as finanças, como foi a tua infância, como você era tratado pela sua mãe, pelo seu pai, pelas pessoas que estavam em sua volta, porque alguma coisa disparou esse processo de depressão. E para descobrir isso, é extremamente necessário conhecermos o histórico de vida de tal pessoa. Olha que interessante, além de espírito deprimido e da perda de interesse e perca pelos prazeres para realizar a maioria das atividades durante pelo menos 2 semanas, a pessoa deve apresentar também de 4 a 5 sintomas supracitados. Tá? Além dessa falta de interesse pelo prazer e para realizar as atividades, perdurando por 2 semanas, ela precisa apresentar esses sintomas. Já perdurou durante 4 semanas, no mínimo 4 semanas. Ela precisa vir recheada, ela precisa vir apresentada, ela precisa vir caracterizada com no mínimo de 4 a 5 sintomas. Por isso que o profissional tem que avaliar se é tristeza ou se é depressão. Bom, como o estado depressivo pode ser um sintoma secundário a várias doenças, perdão, deu uma vírgula aqui que não existia. Como o estado depressivo pode ser um sintoma secundário a várias doenças, sempre é importante estabelecer o diagnóstico diferenciado. A depressão, segundo o relato, ela pode ser um resultado de algo que já aconteceu antes, de uma doença que já está em processo, seja de tratamento ou de conhecimento. Claro, ninguém quer ficar doente, principalmente com os hospitais que nós temos. A Alessandra colocou aqui: pastor, sobre a dificuldade de concentração, é uma coisa muito difícil porque a gente não consegue realizar coisas que a gente sabe fazer e fazermos bem, mas parece desgastante. Sim, por isso, Alessandra, que só falta de concentração com mais 1 ou 2 elementos já é quase que descaracterizado uma entrada à depressão. Tá bom? Isso pode ser uma outra situação, pode ser ansiedade, preocupação, problemas financeiros, outras responsabilidades, problemas hormonais ou qualquer outra coisa. Tá? Mas a sua observação foi muito boa. Por isso que o diagnóstico para a depressão tem que vir no mínimo entre 4 a 5 características concentradas na mesma pessoa. Tá? A sua observação foi muito importante. É isso aí. Parabéns pela pergunta. Qualquer outra pessoa pode perguntar também se tiver
interessado, tá, meus amores? Eu falei lá sobre o espírito deprimido e a falta, a não busca das atividades, daquilo que dá prazer e satisfação. Eu falei que era 4 semanas. Perdão. Ela perdurando por no mínimo 2 semanas, com 5 com 4 ou com 5 daquelas características que nós acabamos de ver, e se der tempo nós vamos ler mais, aí sim já é preocupante, tá bom? Tá bom, Alessandra? Deixa eu fazer uma outra observação que agora é dado e é um dado importante. O psiquiatra Edson Hirata, ele diz o seguinte, abre aspas, a genética tem forte influência no desenvolvimento da depressão. Ele diz que estudos mostram que se um dos pais tem depressão, o risco do filho sofrer dessa doença é 3 vezes maior. Interessante. Olha que interessante. Estudos mostram que se um dos pais tem depressão, o risco do filho sofrer dessa doença. Estava ali fechando a janela, queridos. Então, se um dos pais tiver depressão, o risco do filho é 3 vezes maior de desenvolver essa doença. Agora, olha o que ele vai dizer, olha o laudo que ele vai nos informar a partir desse momento. Se os 2 pais dessa criança têm depressão, o risco do filho desenvolver a depressão é de 75%. Então você percebe que a própria depressão é algo que afeta a nossa genética. Olha que interessante, afeta a nossa genética e que transfere para os nossos filhos. Para os nossos não, para quem tem. Por isso que é importante a cura. Por isso que é importante nós estarmos cientes daquilo que nos cerca. Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que vai trazer libertação para nós, para os nossos filhos, para a nossa casa e para aquele que estiver ao nosso redor. Isso faz sentido? Eu comecei dizendo que as mulheres, elas têm a probabilidade dobrada de ficarem depressivas comparada ao homem. As mulheres, por terem o dobro de chance de vir a desenvolver o distúrbio, isso acontece por conta da instabilidade hormonal a que elas estão sujeitas. Além disso, as mulheres estão mais sujeitas à ocorrência de eventos estressantes como o parto. Claro que aqui eu só estou trazendo, querido, uma pequena palhinha porque o assunto é extenso, não é à toa que tem muita gente aí trabalhando, fazendo psicologia, estudando psicologia, é uma área vasta, existe assim estudos diários, pesquisas diárias, cada vida com os mesmos sintomas, é sempre uma vida diferenciada, um mundo novo, percepções novas e novas descobertas. Então as mulheres, elas entram em depressão por conta dos seus hormônios, né, da questão hormonal, e também pelos eventos estressantes, e um deles é o parto. É por isso que algumas mulheres, vocês sabem muito bem disso, que quando tem os seus filhos acabam jogando na lata do lixo, quando não os mata, por conta da depressão pós-parto. É uma coisa absurda. Então existe uma série de fatores ao nosso redor e dentro de nós que geram essas doenças que precisam ser combatidas
das melhores e com as armas mais poderosas que nós venhamos a dispor delas, tá ok? Outro dado, os idosos. É fato que a idade não é um fator determinante para o aparecimento da depressão. Isso é fato. Porém, e como todas as regras existem as suas exceções, estudos feitos provam que a incidência de doença é maior entre a população idosa. Por quê? De acordo com o mesmo psiquiatra Edson Hirata, ele coloca entre aspas o seguinte: o fato de idosos terem mais doenças físicas, usarem mais medicamentos e frequentemente ficarem mais isolados socialmente, aumenta o risco de depressão nesta faixa etária. Aqui entra a questão do isolamento social, que o idoso para de conviver mais com seu vizinho. Muitos filhos colocam os pais idosos em asilos, não dão a devida honra que eles merecem. Então, entre outras coisas, entre outros assuntos, entre outros acontecimentos que acaba fazendo e contribuindo para que ele entre em depressão. Por isso, eu e você deveríamos ficar muito atentos aos nossos parentes com idade mais avançada, e principalmente com aqueles que moram sozinhos. Eles têm uma probabilidade de, por conta dessa solidão, se sentirem pessoas inúteis. Dependendo de como ele é tratado no seio social ou entre o seu familiar, ele vai se sentir abandonado, desrespeitado, e a sua solidão vai fazer com que ele entenda aquilo que não é para ser entendido, ele vai sentir aquilo que não é para ser sentido, e aí a coisa começa a birimbolar. Sem contar que ainda existem as questões dos medicamentos que muitos deles precisam tomar. Doenças crônicas. Eu vou ler aqui para vocês, que isso eu faço questão de ler. Vivenciar um estresse constante, sofrer com dores, debilitação e incapacitação física, medo de morrer, alterações no estilo de vida, são alguns dos problemas que um portador de doença crônica sofre. Quem não ficaria depressivo com tantas complicações? Por isso, meus amores, por isso que é importante nós cumprirmos aquele mandamento que Jesus disse de visitar os enfermos. Tive doente e foste me visitar. Isso tem um poder preventivo tremendo. É um dever nosso, quando alguém estiver doente, estiver enfermo no hospital, em casa, você ir. A minha internet hoje está uma benção, hein? Olha, a minha internet hoje está deixando muito a desejar. Mandar um tchauzinho aqui para o Diácono Valdir. Seja bem-vindo, Valdir. Deus abençoe aí a sua vida, a sua família. Um abraço lá na sua mãe, na sua irmã, tá no Pastor Alex, naquela galera que nós conhecemos. Então, Valdir, e todos vocês que estão presentes, como eu estava falando, é importantíssimo nós visitarmos o doente, procurar entre os seus familiares, saber qual o melhor horário para visitá-lo, para poder confortá-lo. Queridos, é lamentável, às vezes você está na casa de alguém visitando, uma outra pessoa chega para visitá-lo, e no desenvolver da conversa, aquela pessoa... Oh, meu Deus, tu vai abençoar com a internet mais potente, Senhor. Mas tudo bem, vamos nós. Com paciência nós chegamos lá. Não vamos ficar depressivos por causa disso, não. Aí no desenrolar daquela conversa, o cara chega e fala assim: fulano está bem paralítico por causa disso. E fulano está sozinho por conta dessa doença. E Bertrano morreu com essa doença. Poxa, pelo amor de Deus. O camarada já está sentindo a dor, o camarada está tomando um remédio que não gosta. O efeito do remédio, os efeitos colaterais do remédio estão surtindo seus efeitos no corpo dessa pessoa, e a gente vem com esse papo furado.
De jeito nenhum, nós temos que ter sabedoria para visitarmos as pessoas, porque isso contribui para a recuperação delas. Por isso que o psiquiatra já referido anteriormente, o Edson Hirata, ele coloca entre aspas o seguinte: além de alguns medicamentos usados para doenças crônicas como o câncer, esses remédios podem favorecer o surgimento de sintomas, não é a depressão, de sintomas da depressão. É um alerta que o médico faz. Agora, porém, se por um lado a doença crônica aumenta os riscos de depressão, por incrível que pareça, voltamos de novo. Se por um lado a doença crônica está aumentando o risco da depressão, a depressão, por outro lado, também aumenta o risco das doenças físicas. Ela pode complicar. A depressão pode gerar a morte precoce, a destruição precoce dessa vida. O psiquiatra diz assim, olha, abre aspas, por exemplo, quem tem depressão corre o dobro de risco de desenvolver doenças coronária e... Salete Costa, minha irmã Salete, está assistindo também, deixa eu acenar aqui para ela. Bem-vinda, irmã Salete, Deus abençoe todos vocês aí em nome de Jesus. Que esse vídeo seja bênção para a vida de vocês. O diácono Valdir está dizendo olá aqui pra gente. Beleza. Vamos partir para a reta final, né, querido? Senão a gente não termina hoje. Então, a depressão, ela acaba gerando outras doenças. E essas doenças vão desembocar num problema terrível. Nossa internet hoje está uma bênção. Mas... voltando, o psiquiatra diz que, por um exemplo, que quem tem depressão corre o dobro do risco de desenvolver doenças coronárias e infarto do miocárdio em comparação com pessoas que nunca tiveram a doença. Então a própria depressão, ela vai ser, se ela não for cuidada, ela vai gestar outras enfermidades, ela vai trazer outros problemas, tá ok? E vale a pena lembrar que o risco de mortalidade em pacientes com câncer ou doença cardíaca aumenta muito se o paciente desenvolver depressão. Por isso existe uma série de iniciativas em hospitais para tornar a estadia do paciente o mais agradável possível. Bom, queridos, eu estou achando que a gente vai ter que deixar isso aqui para um outro dia, para uma outra live, ok? Eu sei que a nossa internet está devagar, vou parar até de falar isso, mas o importante disso tudo é você estar consciente do que está acontecendo. Mesmo que nós tenhamos de falar sobre depressão uma outra vez, numa outra oportunidade, eu também quero ressaltar o seguinte: existem alguns gatilhos. Eu não posso, de modo nenhum, querido, terminar essa live sem poder falar um pouquinho, pelo menos dar uma ideia desses gatilhos. Olha só, o consumo de álcool e outras drogas como maconha, a cocaína, essas drogas, elas são importantes gatilhos, é aquilo que dispara, aquilo que desperta a depressão. Olha só, de acordo com o mesmo psiquiatra, Edson Hirata, essas drogas levam a uma sensação de euforia por conta da descarga dos neurotransmissores. Então você percebe que esses gatilhos, eles acontecem, eles são reais, e que o consumo dessas drogas acaba trazendo transtornos terríveis. Por quê? Porque essas drogas levam a uma sensação tremenda de euforia. E por conta da descarga, ou seja, essas drogas vai despertar uma descarga de
dos neurotransmissores como dopamina, serotonina e noradrenalina. Então a euforia do cara vai lá embaixo, vai lá em cima. Sabe, o camarada, bum, explode de maneira grandiosa. Só que após algumas horas, quando o efeito dessas drogas diminui, o organismo de tal pessoa sofre uma queda brusca dessas substâncias que estavam lá em cima, estava em pique e de repente, bum, vai lá para baixo. O que explica o porquê a pessoa sente uma profunda tristeza uso dessas drogas. Isso motiva-os a buscar mais drogas. Além disso, usar essas drogas piora o quadro depressivo e a resposta ao tratamento da depressão. É o que completa, é o que conclui, é o que nos alerta o psiquiatra Edson Hirata. Bom, acho que eu vou parar por aqui. Deixa eu marcar aqui onde parei, para que nós possamos, se Deus permitir, continuarmos daqui. Espero que você tenha gostado dessa live. Espero que você tenha sido edificado. Você que a hora já nos convida, porque a grande maioria das pessoas que me assistem precisam trabalhar amanhã, inclusive eu. Mas eu louvo a Deus pela sua presença, pela sua participação e por tudo aquilo que Deus está fazendo por nosso intermédio. Se está ficando muito tarde, querido, nós podemos colocar para um horário mais cedo, tá? Pelo menos de 9h30 à meia-noite, de repente fica melhor para a gente. Eu acho que eu estou pensando nesse horário. Só vai depender muito de onde eu estiver, tá? Da onde e da distância da minha locomoção para aqui chegar. Mas eu louvo a Deus. Espero que tenha sido bênção. Eu vou ficar por aqui. Esse é o ministério do fortalecimento, que acontece toda segunda, quarta e sexta. E os meus agradecimentos a Deus e por tudo que Ele fez nas nossas vidas, tá bom? Pai Santo, eu quero, meu Deus, te pedir pela vida da irmã Monique, do seu esposo Marcelo, da Alessandra e daqueles, meu Senhor, que estiveram conosco e compartilharam as suas experiências, que ficaram ligadinho conosco, e que o Senhor os abençoe de maneira tremenda, tirando o Senhor dessa pressão opressiva. Se for, Senhor, algo espiritual, tu pode consertar. Se for algo físico, tu pode consertar. Se for, Senhor, solidão, tu és a companhia. E tu pode levar companhia, Senhor, para essas pessoas. Se Senhor, se está alguém aí totalmente desesperado, tu és a bênção, tu és o galardoador, tu és aquele que levanta, tu és aquele que nos ama. Por isso, meu Deus, quero repreender se existe uma intervenção do diabo nessa história. Se existe, meu Senhor, um demônio, um espírito mal aprisionando meu irmão e a minha irmã,